Olá, eu sou Janaína Sporidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E para esse vídeo eu gostaria de lembrar que eu tenho uma formação em letras e que eu escrevo tanto materiais didáticos quanto materiais, quanto livros de leitura para pedagogia, para capacitação. Então, é bem relevante essa informação porque vocês têm a certeza de que não é um pedagogo falando da escrita, né? É um profissional de letras mesmo falando sobre esse assunto, o que dá maior credibilidade ao vídeo. Vou colocar aqui os slides, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os parágrafos. Gente, parágrafo é uma coisa essencial, porque tem acontecido algumas atrocidades nas escolas, entre elas turmas de quarto, quinto ano escrevendo textos de supostas 10 linhas. Então, é porque vocês vão escrever um texto, tem que ter no mínimo 10 linhas. Se tiver 10 linhas, tá bom. Não tá bom, tá? Não tá bom. Na verdade, tá péssimo. Você estar num quarto, quinto ano e o professor não se sentir mal em pedir 10 linhas. É porque meu aluno não sabe fazer. Não sabe fazer porque não foi ensinado. É simples assim. Tem uma forma de ensinar isso, e isso vai começar lá entre o segundo e terceiro ano, quando o aluno já supostamente está um pouco melhor na escrita, e mesmo que não esteja alfabetizado totalmente, com certeza ele consegue entender alguns conceitos de parágrafo, mesmo não sabendo escrever, porque uma coisa não se relaciona à outra, tá? Tudo bem que a produção de texto ela vai precisar que o aluno escreva, mas o compreender o que é um parágrafo, não, porque é uma compreensão até de como funciona a fala da criança, né? Então, quando a gente fala em assuntos, então vamos supor que alguém está conversando. Na verdade, a gente também tem parágrafos acontecendo. É que na fala a gente não percebe isso, porque nós não somos treinados para fazer isso. Um profissional de letras, né, que nem eu comentei com vocês, como eu sou formado em letras, em um diálogo eu consigo pegar todos os parágrafos existentes e fechar textos, porque as conversas elas vão avançando, né? Então, uma hora você está falando, por exemplo, do jogo de futebol, na outra hora você está falando da novela, então cada item desse é um texto diferente, mas ele é formado por vários parágrafos. E daí, para que vocês compreendam bem legal aí como ensinar o aluno a escrever parágrafos, eu preparei esse vídeo aqui que primeiro a gente vai falar sobre o que é um parágrafo, porque não adianta eu ensinar o meu aluno se eu não sei. Então eu preciso que o professor saiba o que é um parágrafo e como ele funciona. E depois eu vou dar dois exemplos práticos para vocês entenderem como fazer parágrafos com as crianças. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe sempre o vídeo público, jamais vídeos privados ou materiais com as pessoas que podem se beneficiar da informação, porque somente dessa forma você valoriza o seu próprio emprego, né? Então, às vezes fala, o professor ganha pouco. Gente, o professor ganha pouco porque ele faz algumas ações que desvalorizam o trabalho dele. Então, uma forma de você valorizar é não dar coisas para as pessoas que não investem na própria área, né? Isso é bem importante. Você incentiva ela a investir, não investe por ela, né? Porque se você pode, a outra pessoa também pode. Vamos lá ver o que que é um parágrafo. Eu vou colocar uma definição e daí a gente vai trabalhar em cima dessa definição, vai ficar mais fácil de entender. É um conjunto de frases, eu coloquei frases entre aspas, porque sim, como eu fiz letras, eu não chamo de frases, mas para efeitos de pedagogia nós vamos chamar assim. Seriam orações, tá? Então, um conjunto de orações com uma ideia central que faz parte de um texto. Então, vejam, se eu tiver um bloco de informações, não é um texto inteiro, ele vai ser um parágrafo, mas ele precisa ter um segundo item. Ele vai ser marcado visualmente por um recuo no início. Então, quando nós não temos o recuo, né, que é aquela distância que a gente dá para começar o parágrafo, a gente já tem um erro bastante grave aí em relação à norma culta da língua portuguesa. Então, é importante que você se atente a esse detalhe. E daí, para ficar mais fácil, eu vou colocar com cores e a parte que eu estou falando. Então, vejam ali em cima ficou azulzinho, né? Conjunto de frases com uma ideia central.
Quando eu falo de conjunto de frases, é esse tipo de coisa aqui, ó. Coloquei um exemplo aí para vocês. Embora tenhamos em torno de apenas 8 espécies de ursos no mundo, poucas pessoas ouviram falar dos ursos malaios. Primeira frase. Esta espécie tem os pelos negros com uma mancha dourada no peito. Segunda frase. Vive nas florestas de Bornéu e passa um dia no alto das árvores. Terceira frase. Esse daqui é um parágrafo introdutório para um texto cujo tema central, a ideia central, é ursos malaios são pouco conhecidos. E daí, durante o texto, nós vamos ter outros parágrafos, e cada parágrafo vai ter uma ideia central dele. Esse primeiro parágrafo, ele já traz essa ideia de que eles são raros, que as pessoas não conhecem. E daí, durante o texto, eu vou trazer outros hábitos dele, do que ele se alimenta, é, como é a vida dele lá na floresta de Bornéu, é, como que eles são tratados pelos humanos, então eu tenho a questão de preservação. Então eu tenho cada parágrafo, que é cada bloco de linhas, porque não é uma frase só, uma frase não é um parágrafo. É, cada bloco de linhas eu vou ter informações diferentes de um mesmo tema, que é sobre os ursos malaios. Tá? E daí cada bloco de informações vai ser um assunto diferente do urso malaio, que é o mesmo tema central. Então aí vai ser um conjunto de frases. Aqui a gente tem um parágrafo completo, tá? E vejam que eu tive cuidado de colocar ali o recuo de parágrafo que está aqui no comecinho, ó. Deixa eu aqui meu mouse funcionar. Aqui no embora, tá vendo? Tem um espaço no início que é o recuo de parágrafo. Segunda parte, que faz parte de um texto. Pois bem, cada parágrafo de texto, gente, vai cuidar de uma parte do assunto central, que eu acabei de explicar. Então, não podemos falar que um texto de 10 linhas é um texto. Vai ser muito provavelmente um parágrafo ou dois no máximo, mas eu preciso de mais para formar um texto completo. E quando a gente treina o aluno para fazer no mínimo 10 linhas, ele só vai fazer no mínimo 10 linhas, com exceção de alguns alunos mais empenhados que eles gostam de escrever, que são exceções mesmo. Mas, quando o professor pede o mínimo, ele dá o exemplo para o aluno que ele não precisa se esforçar. Então, é bem importante que você peça para ele fazer o máximo. Na verdade, o ideal seria o máximo de linhas e não o mínimo. Então, assim, precisa ter no máximo 30 linhas, porque esse controle ele é necessário em provas oficiais, né? No máximo tantas linhas. Agora, esse mínimo também é importante o aluno ter esse parâmetro, mas não é essencial para o texto quando ele entende o que é um parágrafo. Porque se o aluno sabe que um parágrafo é parte de um texto e um texto é formado por vários parágrafos, minimamente aí três, então ele vai entender que 10 linhas não são suficientes, não vai precisar dar essa informação. Na verdade, essa informação ela atesta a incompetência da instituição, né? E a partir do terceiro ano, o aluno já deve entender o que é esse parágrafo, né? Então, é ali entre segundo e terceiro que eu falei para vocês, mas no terceiro é essencial que o aluno saiba fazer até o final do ano esse tipo de discernimento. Se há dificuldade, gente, mudar a estratégia do ensino é um ponto de partida. E daí eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo o que eu fiz. Eu montei um material, se chama Criando Parágrafos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E esse material ele é feito em formato de sequenciada. A sequenciada, dentro dos profissionais de elaboração de material didático, não é, tá? Aquele negócio que você põe um texto e daí você vai fazendo vários exercícios do mesmo texto. Aquilo não é uma sequenciada, é uma atividade de fixação. Ela pode se tornar uma sequenciada? Pode, se houver uma evolução de aprendizagem, não se eu ficar batendo na mesma tecla, né? Porque aquilo lá é assim.
põe uma poesia, daí vai fazer caça-palavras das palavras da poesia, depois cruzadinha das palavras da poesia, depois texto fatiado da poesia, quer dizer, você trabalha só a poesia, você não sai dela e nem das palavras dela. No parágrafo, não. Você precisa ter uma evolução, então eu preciso de uma sequenciada verdadeira, não a sequenciada falsa. E daí eu vou mostrar para vocês quais são as 4 evoluções da criação de parágrafo. Né? Isso vai ser bem interessante, daqui a pouquinho já entra. Porque ainda falta uma coisa aqui que eu dividi em 3 partes, isso aqui, né? Então a gente já viu o conjunto de frases com ideia central, já vimos que ele faz parte de um texto e ele é marcado visualmente por um recuo no início. Aqui nós temos um problema extremamente grave que eu não sei se vai acontecer na escola de vocês. Uma boa parte dos livros didáticos e sistemas de ensino, aqui eu peguei um, ele ficou meio desfocado porque ele era uma miniatura, mas dá para perceber visualmente as atividades, né? Vejam aqui, ó, tem exercício, tá vendo o número aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, né, em vermelho. E daí ao lado a gente tem um enunciado que não está obedecendo o recuo de parágrafo. Então a gente tem como exemplo no livro didático um exemplo errado. Por quê? Ai, mas a pessoa da editora não viu? Não, porque quem faz a parte final do livro didático é um diagramador, gente. Diagramador não é formado em língua portuguesa. E muitas vezes eles dão para o fechamento final um professor da área. Quando é português é mais fácil, mas que nem quando é geografia, história, no caso desse aqui, acho que é ciências. O professor não tem esse conhecimento das regras da norma culta da língua portuguesa. Então, ele vai ver se o conteúdo está ok, mas a forma da escrita ele não vai analisar. E daí, nisso, vem o livro didático com esses erros grotescos para a escola. Né? Então, grande parte, na verdade, até depois que eu comecei a falar isso aqui no canal, alguns têm corrigido. Não é o caso de todos, mas eu vou colocar uma barrinha aqui para vocês verem que fica um blocão. Ó. Tá vendo aqui, ó? Fica um bloco de informações, então não tem aquele recuo que visualmente vai ajudar o aluno a discernir o que que é um assunto, o que que é outro, o que que é uma pergunta, o que que é outra, né? Então, assim, essa unidade de escrita ela vai ser importante. E o recurso visual, que nesse caso é a falta de, né, o espaço, vai direcionar também a criança na compreensão do que foi feito. Então, mega importante aí vocês perceberem. Vejam que lá na atividade 1, grandona aqui, acho que não, acho que é 3, tá meio borrado, né? Eles fazem esse recuo. Mas quando dá continuidade na atividade, ele não existe. Esse recuo vai deixar de existir, vai continuar no blocão. Então não adianta muito. É bem assim precário, sabe? Isso daí em livro didático. Depois ele faz o livro inteiro didático e até uma inconsistência, porque você tem, às vezes, o livro didático falando de parágrafo e ele mesmo não tem essa paragrafação em grande parte. Então fica até meio desconexo. Como que você ensina para a criança uma coisa que o próprio material não traz o modelo, né? Não faz sentido. E daí a gente tem aqui, quer ver? O nosso exemplo. Eu vou partir desse material aí que eu contei para vocês que eu elaborei, porque eu tô cansada, realmente muito cansada. é, dos relatos que a gente recebe de pais de alunos, de professores que são competentes, vendo professores incompetentes. E não tem outra palavra para falar, tá? Se vocês ouvissem as coisas que eu ouço, vocês iam entender minha fala melhor. Mas infelizmente eu não posso expor algumas coisas aqui na rede. Embora eu esteja dando um jeito de que venha ao conhecimento de vocês algumas coisas obscuras da educação que têm acontecido. Mas falando aqui do nosso material, esse material criando parágrafos, eu vou mostrar para vocês 2 atividades, uma do começo e uma do final, para vocês verem onde que o aluno chega. E se você gostar do material, achar bacana, ver que sua turma precisa, você pode usar o link que está no resumo do vídeo, que vai direto para o material. Aqui vocês estão vendo que eu indiquei para terceiros anos,
mas não tem problema nenhum de ser usado com quartos ou quintos anos que estejam em defasagem ou que façam esses textos empobrecidos de 10 linhas. Né? Então dá para vocês trabalharem esse tipo de coisa com as turmas de quarto e quinto ano também. Vou mostrar aqui a primeira atividade para vocês. A primeira atividade era uma atividade de conversa com parágrafos. Tá? Então a gente começa o aluno realmente olhando para esse parágrafo para entender o que falta nele. É como se você estabelecesse um diálogo com uma pessoa, só que nesse caso você faz com o texto, né? Ó, conversando com as frases. Eu vou ampliar essa. Tem um dinossauro, um bolo e um jardim, né? Eu vou ampliar para vocês a parte do dinossauro para eu poder explicar para vocês como que funciona. Nós temos três partes do exercício, tá? Cada imagem são três itens. No primeiro item, a gente tem um item de leitura, que é esse aqui, ó. Jonas assistiu um filme sobre dinossauros. Dá para acrescentar 1 milhão de coisas nessa frase aí para que ela seja alargada. Então, primeiro, eu preciso conversar com a frase para entender como eu posso aumentar, ampliar isso. Por que que eu estou dando a frase pronta e não estou falando para o aluno fazer ainda? Porque quando eu dou a frase pronta, eu mostro para ele um modelo do que seria uma frase, que é uma coisa que ele vai precisar, porque depois ele vai fazer a dele. Né? Então, ele vai partir de uma coisinha mínima e vai transformar em uma frase bem maior, né? Assim, mais completa. Mas por enquanto a gente tem aqui uma coisa mais simples, porque é o começo do trabalho. Não dá para eu começar do parágrafo inteiro, que vai acontecer aquele problema que o aluno não vai conseguir fazer. Então eu tenho o meu segundo item, que é como que eu vou conversar com essa frase. É quando eu faço perguntas para ela. Aqui eu começo na pergunta simples, mas depois o aluno vai responder outras perguntas várias para a mesma frase. Quando? Quando que o Jonas assistiu um filme sobre dinossauros? E daí o aluno vai pensar e vai responder aqui nas linhas. Então pode ser: na semana passada, Jonas assistiu um filme sobre dinossauros. Ou se não, ontem Jonas assistiu um filme sobre dinossauros. Ou quando era pequeno, Jonas assistiu um filme sobre dinossauros. Vejam que para alunos maiores de quarto e quinto ano, o professor pode utilizar, por exemplo, esta página e depois o aluno pode escolher um dos itens, ou o dinossauro, ou o bolo, ou o jardim, para continuar o texto. Então ele vai começar, né? Por exemplo, quando era pequeno, Jonas assistia um filme sobre dinossauros com sua família. Foi a primeira vez que eles foram ao cinema. Daí eu vou para outro parágrafo, que eu acabei de dar a introdução do texto. Sei lá. Naquele dia ele estava muito ansioso. Daí eu vou contar a história de como foi ele indo para o cinema e assistindo o filme com a família. Então dá para a gente trabalhar muitas coisas aqui fora do que está na folha. Tá? Então aqui é só um ponto de partida para os maiores, mas para quem está no terceiro ano vai ver que dá um resultado um pouco maior esse tipo de conversa. E são perguntas diferentes, tá, gente? Não é sempre quando. Olha lá, o do bolo. Minha madrinha faz bolos deliciosos. De qual sabor? Então, minha madrinha faz bolos de chocolate deliciosos. Ou se não, de chocolate com coco. Então dá para trabalhar bastante coisa aí mesmo. E onde que eu quero chegar? Né? Eu comecei trabalhando daquele jeito e onde que o aluno vai chegar com o parágrafo dele? Essa daqui é a atividade final, ela vai ter já algumas informações sobre a abelha e a formiga, que são os temas principais da atividade. E o que o aluno vai fazer? Ele vai separar essas informações para depois formar o parágrafo dele. Então, são informações que vão falar sobre características da vida social das abelhas e características da vida social das formigas, que ambas vivem em colônias, né? Só com poucas diferenças aí. E daí, vejam que tem muitas linhas, porque aqui o aluno vai fazer um parágrafo, porque é um parágrafo só sobre a vida social desses animais. Esse parágrafo vai ter minimamente 4 frases. Então, eu parto lá do pequenininho
que é só do aumento de informações por frase, para eu poder chegar no final da sequenciada das 16 páginas, aqui nesses parágrafos mais completos, para que o aluno entenda o modelo de parágrafo, né? O fracasso, gente, na escrita de parágrafos vai acontecer porque os alunos geralmente fazem essas atividades soltas. Então, de vez em quando, tem uma atividade de parágrafo, ou pior ainda, às vezes o livro didático pede para o aluno fazer direto o texto, sem trabalhar essa noção de parágrafo. Isso faz com que ele vá ter dificuldades mesmo, né? Porque não foi ensinado, nem pelo professor e nem pelo livro. Olha aí nossa responsabilidade enquanto profissional que deve ser valorizado, né? Então aqui a gente tem uma evolução que eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma linha evolutiva, como que eu comecei para eu poder chegar nesse final com um parágrafo mais robusto. Primeiro eu ensino a criança a conversar com o parágrafo, que foi aquela primeira atividade do dinossauro. Depois a gente tem o como esticar esse parágrafo, que é onde ela vai fazer mais perguntas e fazer o parágrafo ficar bem maior. Depois eu vou dar o conceito do que é parágrafo, então eu vou explicar para ela, olha, o parágrafo ele tem uma ideia central, ele precisa de um recuo visual, né? Ela vai identificar ideias centrais em parágrafos já escritos, em textos pequenos, né, parágrafos reduzidos, porque a gente está falando de um terceiro ano. Depois, a gente tem parágrafos completos. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Aqui no conceito ideia central, além dela identificar, depois ela vai produzir, né? Então, eu vou dar uma ideia central de um parágrafo e ela vai criar duas ideias de suporte para esse parágrafo. Então, isso também está no material. E para a gente chegar nos parágrafos completos, que foi aquele exemplo que eu dei, tem dois, tá? Desses de parágrafos completos. Eu dei o exemplo da abelha e da formiga, mas lá no material tem mais. Vejam como é uma evolução, um processo, né? Então não dá para eu queimar essas etapas e pedir para a criança ir direto no parágrafo completo. Olha o que o Vygotsky ensinou. A gente tem a zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal para escrever um texto iniciante é a conversa com o parágrafo. Se eu não fizer esse trabalho ponto a ponto, a criança não chega no texto, com vários parágrafos depois, né? E se você gostou das dicas, eu tenho duas sugestões para vocês. Você pode adquirir o material Criando Parágrafos, que tem no resumo do vídeo aqui embaixo, onde estão as escritas, tem para você clicar no link. E uma segunda sugestão é o nosso curso Produção de Texto na Prática, porque além de você aprender a ensinar os parágrafos, tem para várias séries vários tipos de texto. Então, a gente vai ter texto narrativo, vai ter textos mais simples para as turmas de alfabetização, que vai trabalhar com o que, quando e onde, por exemplo. Tem uma série de coisas aí que dá para fazer com as turmas. No caso do curso, gente, ele tem o valor de R$ 14,90. E daí, nesse caso do curso, você vai falar com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. A Cirlei, gente, não vende o material dos parágrafos, tá? Ela cuida da parte de curso, porque a gente tem dois setores na empresa. A gente tem o setor da Rose, com os produtos, e a gente tem o setor da Cirlei, com assinaturas e cursos, tá? Então, são duas pessoas diferentes que estão fisicamente em lugares diferentes. Por isso que eu falo que o material é na loja virtual e o curso é com a Cirlei, porque a gente entende que quando o professor busca um curso, ele atingiu uma melhor maturidade e ele precisa ser orientado a partir desse momento. Então, a gente tem todo esse cuidado com os professores que chegaram nessa maturidade profissional de se capacitar, né? Espero que vocês tenham gostado do material de hoje, das dicas que eu dei sobre parágrafo, e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.